Bom, um bom dia ou uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro webinário científico do FNI com a FAPESP. Como muitos de vocês sabem, o objetivo nosso aqui hoje é um ambiente para o desenvolvimento de sinergia entre os investigadores, né, dos dois países, né, e do BIC do Estado de São Paulo. Eu vou começar, então, convidando o professor Américo Pacheco, que é o diretor-presidente do Conselho Técnico Administrativo da FAPESP, para fazer uso da palavra. Pacheco. Obrigado, João. É uma honra estar aqui nesse evento. Eu queria cumprimentar não só nosso time da FAPESP, que está aqui no nome do João Azevedo, mas, sobretudo, o pessoal do FNI, em nome da Vitória. Essa tentativa de fazer um webinar e um presencial entre a FNI e a FAPESP já tem 2 anos de duração, começou antes da pandemia, depois foi simplesmente impossibilitada pela pandemia, mas é hora de retomar isso. Há uma agenda interessante de focos de pesquisa que interessam a ambos os países, na área de mudança climática, na área da agricultura, na área de doenças tropicais, de doenças infecciosas. Então, há uma agenda sensível, relevante, e a gente aprendeu isso com os desafios da mudança climática, mas aprendemos, sobretudo com a pandemia, de que a gente precisa de uma intensa colaboração internacional para enfrentar esses tipos novos de desafios. Então, para nós é uma oportunidade. A FAPESP tem uma ampla rede de cooperação internacional pelo mundo. Mas a gente tem uma dificuldade em aumentar a cooperação com os países africanos, e particularmente com os países de língua portuguesa, que são nossos primos, irmãos aí. Acho que é bem interessante essa agenda. Nós temos muito bons palestrantes, umas mesas interessantes. Eu espero que seja muito frutífera e que a gente tire ideias aqui para uma reunião presencial na sequência e para o lançamento de chamadas conjuntas entre a FAPESP e o Fundo Nacional de Investigação. Obrigado, Vitória, pela oportunidade. Bom, obrigado, Pacheco. Eu gostaria, então, de convidar a professora Vitória Langa de Jesus para, por favor, fazer uso da palavra. Muito obrigada. Muito boa tarde a todas e a todos. E um especial abraço à FAPESP, na pessoa do professor Pacheco. Para nós é uma grande honra e quase um dever termos que realizar este webinar, que por diversos motivos, de facto, ligados ao problema da pandemia, não conseguimos realizar há 2 anos, mas o nosso desejo nunca foi apagado pela pandemia, e graças a Deus. E queremos, de forma reiterada, a mostrar e abrir os caminhos para que os investigadores moçambicanos e brasileiros continuem a trabalhar juntos, mas, neste caso, para estas áreas que foram já indicadas, e o professor enumerou muito bem, com ênfase para a área da agricultura, que nós sabemos que a agricultura é a base do desenvolvimento, mas também é um grande pilar para garantir a alimentação para os nossos povos e as nossas populações. E melhorando a semente, melhorando a produção, melhorando os processos de produção, vai garantir às nossas comunidades maior produtividade, um alimento com qualidade, um alimento, inclusive, em quantidade, e poderem também ganhar o valor econômico para pôr os seus filhos na escola, para pôr os seus filhos a vestirem-se. A área de mudanças climáticas é a área que
neste momento, Moçambique quase que é assolada, é de forma cíclica, já nem conseguimos definir o ciclo, porque tivemos há bocado o fenômeno que entrou e saiu. É quase, para aqui em Moçambique, nós chamamos isso um feitiço. Assim como disse uma senhora da Beira, que disse, bom, estamos a pedir, ele pediu ao governo, para o governo falar com os ventos, para não passarem sempre por Beira. Mas esta é uma mensagem muito forte, porque vem das nossas comunidades, e nós, os cientistas, temos que nos pronunciar, temos que procurar formas de estudar e ver como é que nós podemos minimizar o sofrimento destas comunidades e dessas populações. É neste e no outro sendeiro que nós achamos que uma das grandes áreas de cooperação com o Brasil tem que ser mesmo na área da ciência, tecnologia e a inovação. Feito isto, se calhar vale a pena referir que não se pode falar, provavelmente, de Brasil sem passar por Moçambique, porque, como sabemos, maior parte, ou sei lá, uma parte do Brasil é ocupado por filhos vindos de Moçambique. Então, eu penso que o raciocínio do brasileiro, do cientista brasileiro, e o raciocínio do cientista moçambicano é o mesmo. Estão situados em espaços diferentes, mas unidos pela mesma causa, que é a causa do desenvolvimento, que é a causa da criação de sinergia entre os dois povos e para avançarem, para eliminar aquilo que são as necessidades primárias das nossas comunidades. Queremos, desejamos, temos a vontade de incrementar a cooperação com o FAPESP, com o Brasil, na área da ciência e tecnologia, especificamente no processo de financiamento dos projetos conjuntos. Queremos aproveitar podermos tirar a maior utilização daquilo que é o conhecimento dos nossos irmãos do Brasil em várias áreas. Desta vez partimos com estas 5, mas vamos abrir para trabalharmos em diversas outras áreas com maior dinamismo, aprendermos este processo de elevar os indicadores da ciência, fazer a sistematização daquilo que é a produção científica em Moçambique, que nós sabemos que existe a produção, mas ainda temos mecanismos muito mais baixos em relação ao Brasil de sistematizar o conhecimento que é produzido em e pelos moçambicanos. Se calhar terminaria por aqui com este grande convite de dizer que seja este um dos primeiros passos, mas o que queremos é trabalhar de forma mais intensa, mais ampla, e muito obrigada, professora, por nos brindar esta plataforma muito valiosa, por certo, que não podemos abandonar mesmo depois do Covid. Muito obrigada. Doutora Vitória, muito obrigado. Eu gostaria, por favor, de convidar a senhora Dirce Madeira, do FNI, para fazer o... Por favor, Dirce. Bom dia a todos. Obrigada, professor João, por nos convidar a participar nesta conversa. Eu penso que tudo já foi dito pelo professor Carlos e a professora Vitória, do FNI. Creio que agora devem estar criadas as condições para que as mesas, os temas para as sessões paralelas aconteçam,
onde estão todos convidados a integrar as sessões. Muitíssimo obrigada. Perfeito. Muito obrigado, Dirce. Me foi solicitado, tá, que fizesse uma breve apresentação dos mecanismos e das modalidades de auxílio, e antes da gente passar para as mesas temáticas, tá? Então, vocês vão ter que, uns 10 minutinhos, eu prometo, não muito mais do que isso, falar rapidamente sobre esses mecanismos, né, e essas modalidades de auxílio que a FAPESP tem. Tá? Bom, novamente, né, boa tarde, ou bom dia a todos. Eu espero que vocês estejam vendo a minha tela. Meu nome é João Luiz Azevedo, eu trabalho na coordenação adjunta, né, da FAPESP na área de Ciências Exatas e Engenharia. E, como eu disse, o objetivo aqui é sobre, né, as modalidades de falar um pouquinho sobre a FAPESP, as modalidades de auxílio, principalmente aquelas modalidades que estão mais diretamente associadas à questão da cooperação internacional. Bom, eu vou começar, né, falando o seguinte, né, o sistema brasileiro, né, de financiamento de pesquisa, né, tem alguns órgãos federais, tá certo? Talvez o órgão importante para financiamento de pesquisa é o CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é associado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós temos também a FINEP, que é também associada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, Ciência e Tecnologia agora, né? E que está mais ligada à questão de inovação. Tá? E no Ministério da Educação, nós temos uma entidade chamada CAPES, tá, que também apoia, né, principalmente por meio de bolsas de estudo, o movimento de pesquisa no país. No âmbito estadual, cada estado do Brasil tem a sua própria agência de amparo à pesquisa, ou Fundação de Amparo à Pesquisa, como a gente normalmente chama, são as nossas FAPES, tá? E destas, né, a FAPESP é a pioneira, foi a primeira a ser criada, e é certamente uma fundação bastante atuante, que tem uma gestão bastante correta e fomentando a pesquisa no estado de São Paulo há mais de 60 anos. Tá? Vejam, a FAPESP formalmente, né, é uma fundação, né, financiada pelos contribuintes paulistas, né, que tem o objetivo de ver o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no estado de São Paulo. Os recursos da FAPESP, né, estão previstos na Constituição do estado de São Paulo, e a FAPESP recebe, né, 1% de toda a arrecadação estadual do estado de São Paulo. Tá? Para vocês terem uma ideia, isso no ano passado, de 2022, foi algo da ordem de 2,2 bilhões de reais. Isso é algo da ordem de 440, 450 milhões de dólares. E a FAPESP financia, obviamente, apenas pesquisadores filiados a instituições do estado de São Paulo, mas o objetivo da pesquisa pode estar em qualquer lugar. A FAPESP financia todas as áreas do conhecimento, ou seja, em uma área específica, todas as áreas do conhecimento, desde que seja pesquisa, que seja de excelência, a FAPESP está interessada em financiar. Pois bem, isso aqui é só uma tentativa, né, em poucos minutos, de passar para vocês, né, quais são essas modalidades de financiamento que a FAPESP tem, né? Procuramos aqui em termos de ciência e inovação, onde ciência seria principalmente algo feito nas universidades, nos institutos, enquanto a inovação normalmente está envolvendo alguma empresa, está envolvendo a indústria. Né? Poderia classificar na parte científica, né, os auxílios de curta duração. Na realidade, esses são normalmente os mecanismos que são usados em atividades de colaboração internacional. Em particular, o auxílio à pesquisa regular é o auxílio, vamos dizer assim, fundamental.
normalmente com 2 anos de duração, da ordem de R$150 mil por ano, tá certo? Normalmente é a ferramenta básica utilizada, né, nas colaborações internacionais. Nós temos também uma modalidade chamada de Sprint. Sprint vem do inglês, né, São Paulo Researchers in International Collaboration, que são essencialmente auxílios de mobilidade, me perdoem, e que, portanto, também são diretamente voltados à questão de colaboração internacional. A FAPESP tem auxílios de mais longa duração e talvez a ferramenta fundamental aí seja os chamados auxílios temáticos ou projetos temáticos, que normalmente são projetos de 5 anos de duração. Há outras coisas, eu não vou entrar em detalhe por causa do tempo aqui, mas auxílio jovem pesquisador, que tenta, de certa maneira, dar um enxoval para um pesquisador jovem, promissor, que já teve algum destaque para que ele possa criar a sua área de pesquisa, a sua linha de pesquisa, desenvolver isso na sua instituição. Temos também os chamados CEPIDs, né? E o CEPID é um acrônimo, né, para Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão. Esses já são auxílios de mais longa duração, de 11 anos de duração, tá certo? Ou de objetivo, como está dito, como o nome diz, né, criar um centro, né, em alguma área temática. Tá? Bom, e a FAPESP, né, concede bolsas, né, em todas as áreas, né, o que a gente chama de iniciação científica no Brasil, que são bolsas para estudantes de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado e treinamento técnico. Na área que nós estamos chamando aqui de inovação, tá certo? Classificamos como 3 principais tipos de projetos ou modalidades de projetos, né? Aqueles liderados por pequena empresa, e a modalidade é chamada de pesquisa inovativa em pequenas empresas, né? Ou PIP, né? Como um acrônimo, tem vários tipos, PIP 1, PIP 2, etc. Não vale a pena a gente entrar nos detalhes, mas, essencialmente, é uma modalidade em que se envolve pequenas empresas, a empresa recebe o auxílio FAPESP, a empresa não tem que colocar recursos próprios, tá certo? E a FAPESP, inclusive, pode conceder, né, bolsas para os membros da empresa, né? Bom, existe uma outra modalidade para empresas um pouco maiores, né, que são as chamadas pesquisa em parceria para inovação tecnológica, ou PIT. Aqui, sim, já envolve empresas maiores, a empresa tem que contribuir pelo menos com 50% dos recursos, tá? E agora, também é um apoio à participação, à inovação nas empresas. E, mais recentemente, né, a FAPESP criou, né, essas parcerias academia-empresa, que são chamados Centros de Pesquisa em Engenharia ou Centros de Pesquisa Aplicada, que, em princípio, são projetos de 5 anos, renováveis por mais 5, ou seja, em princípio, são projetos que podem ir até 10 anos de duração, tá? E, novamente, né, as empresas têm que contribuir com recursos, pelo menos, né, igual ao recurso colocado pela FAPESP. Bom, como a gente vai ter daqui a pouco, né, as mesas temáticas, tá? É importante falar, né, de programas temáticos que a FAPESP desenvolve, tá? E eu listo aqui alguns deles, né? Começando pelo eScience da FAPESP. O eScience é um programa multidisciplinar em Data Science. Basicamente, são propostas em diversas áreas, ela é multidisciplinar, como eu acabei de falar, mas o importante é que envolve o uso intenso de ciência de dados. Então, por exemplo, se alguém trabalha em medicina, mas tem uma necessidade grande de ciência de dados, isso é um exemplo perfeito de um projeto que poderia estar dentro desse programa do eScience FAPESP. A gente tem o programa de mudanças climáticas, né, FAPESP Mudanças Climáticas, e certamente uma das mesas hoje aqui é exatamente sobre isso. Temos o BioEn FAPESP, que é um programa em bioenergia, temos o Biota FAPESP, né, que é um programa voltado para a área de biodiversidade. Tá? E, de novo, como eu dito, são programas temáticos que tentam concentrar as pessoas que têm, né, interesse ou necessidade nessas áreas e, certamente, criar inovação e impacto social nessas áreas. Bom, a FAPESP,
como o professor Pacheco falou no início, ela está fortemente interessada e é fortemente ativa, né, em colaboração internacional. Eu vou começar de baixo para cima, né, os instrumentos de financiamento conjunto, né, da FAPESP, como eu disse, né, em grande parte estão associados àqueles auxílios regulares, embora a gente também possa fazer uma colaboração em que existam auxílios temáticos, tá certo? Que são financiados pela colaboração. E, como eu disse, o Sprint, né, que é uma bolsa, que é um auxílio de mobilidade, né, cujo objetivo principal é que os grupos de pesquisa em países diferentes ou instituições diferentes se conheçam, né, e possam construir conjuntamente, né, um trabalho de colaboração. A FAPESP tem também instrumentos unilaterais e apoiam a colaboração internacional, por exemplo, os auxílios a pesquisador visitante, ou seja, que, de certa forma, custeiam que pesquisadores estrangeiros venham ao Brasil, bolsas de pesquisa, tanto para pesquisadores quanto para estudantes, para que passem um período no exterior, e a chamada Escola Paulista de Ciência Avançada, né, que permite trazer estudantes de outros países para participarem de atividades no estado de São Paulo. Tá? Aqui à esquerda a gente tem, né, um mapa aí, onde quanto mais escura a cor, né, são os países onde a FAPESP tem, né, um maior número, né, de colaborações. Tá? Bom, eu não vou entrar em todos os detalhes que estão nesse slide, né, em função do meu tempo, vou tentar me limitar aos 10 minutos que eu disse que eu tinha, mas, basicamente, a FAPESP apoia a colaboração tanto com agências de fomento à pesquisa, como é o caso do Fundo Nacional de Investigação de Moçambique, quanto ela apoia, né, a colaboração diretamente com outras universidades ou institutos de pesquisa diretamente. Tá? As duas possibilidades existem no contexto da FAPESP. Tá? Bom, e só para concluir aqui, né, a gente conseguiu alguns dados, né, que estão dentro da biblioteca virtual da FAPESP. A biblioteca virtual da FAPESP é uma ferramenta muito interessante, né, que tem um grande número de dados, né, de tudo que é realizado pela FAPESP. Né? Então, vejam, aqui é um extrato tirado há mais ou menos um mês atrás, no começo de março, tá certo? Da colaboração da FAPESP com Moçambique, que a gente tem um auxílio de pesquisa em andamento, 44 auxílios a pesquisas concluídas, etc. Ou seja, estão aí os números, né? E se vocês olharem, por favor, no gráfico, aqui à direita, né, em vermelho, né, na barrinha vermelha, vocês têm o número de bolsas que foram implementadas em cada um desses anos, e na barrinha azul, o número de auxílios à pesquisa, né, que foram implementados em cada um dos anos. A gente vê claramente, né, que houve, né, um efeito da pandemia ali, mas, bom, é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui hoje, é tentando recuperar o tempo perdido em função da pandemia. Tá? Bom, e aqui também, né, em termos de valores contratados anualmente, no gráfico da esquerda, tá certo? Em reais, infelizmente, né, mas em reais os valores contratados ao longo dos anos, tá certo? Da colaboração com Moçambique, tá? E à direita, né, as áreas que foram principalmente enfatizadas. A gente vê que tem uma ênfase bastante grande em ciências humanas, em linguística, letras e artes, tá? A gente já vê também uma participação expressiva da área de ciências agrárias, tá? E eu entendo, né, que, de novo, a partir desse webinário que nós estamos realizando hoje, nós vamos conseguir trazer muito mais projetos e muito mais interação da FAPESP com o FNI em Moçambique, tá? Bom, é isso, então, que eu tinha. Muito obrigado pela atenção de vocês. E a gente vai, então, agora partir, né, para a parte das palestras temáticas. Tá? Nós temos, né, como previsto no programa, 5 salas. Né? Na sala 1 vai ser discutido a área de mudanças climáticas. Na sala 2, nós vamos falar de monitoramento de desastres naturais. Na sala 3, nós vamos falar de agricultura. Na sala 4, nós vamos falar de saúde. E na sala 5, nós vamos falar de energia. Eu vou, então, né, se
Se a Dirce me permitir, eu vou, então, encerrar essa nossa parte inicial e vou pedir, por favor, que vocês se dirijam para as salas temáticas para que a gente possa dar início às palestras nas salas temáticas.